Pensa comigo, a Amazônia é ou não é o pulmão do mundo? Nós convidaríamos a Europa com base nesse discurso? E como nascem pautas como desmatamento zero? Questões como essa nos remetem à seguinte pergunta: é ou não é sobre controle social? Não poderia ser diferente. Vai começar mais um Nome aos Bois. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Nome aos Bois. Meu nome é André Pirajá. Antes de começar, já curtiu? Compartilhou? Mandou no grupo da igreja, da tia do Zap, do vizinho comunista? Não? Manda? Por quê? Porque hoje o papo é sobre a visita, principalmente, tá? O link do nosso bate-papo hoje é a visita do nosso presidente da República à Europa e a sua participação no Power Our Planet, né? Que é aquela discursão lindo, com a tradução simultânea, galera, todo mundo animado para falar sobre desmatamento, sustentabilidade, vender a soberania do Brasil. Desculpa, não era sobre isso. É sobre compartilhar, né? Compartilhar a nossa soberania com o resto do mundo. Claro que nós estamos falando de Amazônia. E para a gente não se alongar demais, porque o bate-papo tem que ser reto, objetivo, eu convido a todos, antes de assistir o nosso último episódio, episódio 4, nós falamos sobre cientificismo. Foi uma aula do meu colega Lucas, tá? Então eu já convido vocês porque é a base para que a gente compreenda toda a agenda que, né, de certa forma, tá por trás disso aí. Mas vou pedir pro Dani já chamar a primeira reportagem da Amazônia, diretamente do nosso jornal Brasil Sem Medo. Se você ainda não é assinante, assine e tenha acesso ao melhor conteúdo jornalístico que fala sobre fatos e ainda assim de lambuja é conservador. Bom, vamos lá. Em Paris, Lula diz que a Amazônia é do Brasil, mas pertence toda a humanidade. Desculpa a risadinha. O que acontece? O encontro não poderia ser diferente, nós estamos falando aí do ativista que mais propaga mentira do Brasil. Sim, eu estou falando de Emmanuel Macron, não estou falando do Lula. O Lula a gente já sabe que é mentiroso, mas o Macron, né, de certa forma, ele aí é o maior ativista contra o Brasil, né? E por quê? Teve uma participação do Lula no Power Our Planet, que foi um evento realizado, e eu não posso deixar de aqui expressar o quão eu estou feliz pelo seguinte convite do nosso presidente. Vamos lá. Abre aspas, palavra do presidente. Queria convidar vocês que ouvem falar da Amazônia todo dia, que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo, para comparecer no Brasil, né? E aí ele está falando, esse convite é sobre a COP30 2025, que será realizada em Belém, no Pará. Bom, nessa reportagem vocês vão encontrar os dois grandes... Eu não posso nem falar se é mentira, se não é, se é narrativa, se não é. Simplesmente é o seguinte. Duas coisas. Primeiro, pulmão do mundo. Calma que a gente já chega na história do pulmão do mundo. Dá um time aí. Agora o segundo ponto, tá? Ele trouxe no discurso que ele vai se empenhar, tá, para erradicar o desmatamento no Brasil. Ele não fala desmatamento ilegal, ele não fala legal, enfim, erradicar o desmatamento. Por quê? Isso é uma pauta, tá, da União Europeia que foi aprovada, eu vou trazer para vocês entenderem mais como é que funciona, tá? De que sem distinção se é desmatamento ilegal ou legal, tá? Zero. É literalmente sem desmatamento. O que acontece? No Brasil, é permitido, de acordo com os biomas, então nós temos uma legislação ambiental no Brasil, nós temos biomas, tá? Então, por exemplo, o bioma amazônico. Quanto eu posso desmatar no bioma amazônico? Eu vou lá, comprei uma propriedade de 100 hectares. Quantos hectares eu posso... 100 hectares, se bem que o módulo fiscal é muito pequeno. Um dia nós vamos gravar um negócio sobre módulo fiscal aqui também, já estou deixando um insight. 1.000 hectares. Temos lá 1.000 hectares. Quanto eu posso desmatar dos 1.000 hectares? Eu posso desmatar 20%, ou seja, 200 hectares. Os outros 80 é caracterizado como reserva legal, tá?
Além da reserva legal, nós temos área de preservação permanente, enfim, por isso que o produtor rural, ele é o maior conservador do mundo. Produtor rural brasileiro. Porque se você for nos Estados Unidos, aí você tem um rio passando na lateral, os caras estão plantando milho até dentro do rio, se deixar, entendeu? Agora no Brasil não. Você tem que ter uma área de preservação permanente, porque os córregos e as nascentes e não sei o que, tá? Então tá. Então, se nós temos uma legislação no Brasil que permite, não significa que você consiga autorização, que aí é o segundo problema, porque os órgãos do Brasil hoje, para liberar uma autorização de desmate, tá? É praticamente impossível. Vou trazer um convite. Olha só esse programa. Anote. Câmera 2, Dani. Anote. Duas coisas. Primeiro, trazer um convidado para falar sobre pauta ambiental, desmate e tudo isso aí. Deixa com nós. E outro, nós temos que aprofundar os temas relacionados ao meio ambiente. Essa é a função do BSM, transformar vocês em conhecedores do Brasil. Passado isso, voltamos ao programa. Vamos lá. Bom, partindo dessa premissa, se não tem como o presidente, de certa forma, prometer algo que a legislação impede, já que desmatamento zero, leia-se, eu posso desmatar 20%, ainda que os órgãos ambientais dificultem essa possibilidade de desmatamento, tá? Ele não poderia fazer isso. Então ele está cometendo uma ilegalidade. A não ser que ele mude a lei. O que eu não acho difícil. Né? Vamos aí, a gente sabe como é que passam as pautas no Brasil. Né? Mas, quanto ao pulmão do mundo, Dani, solta para nós o print é eterno. Não existe nada, a fotinha do pulmão do mundo do jornal, em 1991, ou da década de... 1991, saiu essa reportagem, Amazônia Pulmão do Mundo, tá? Tá lá, bonitinha. Quiser tirar um print para fazer uma leiturinha. Qual é o ponto? Isso ali é uma coluna, de certa forma, onde um cientista trouxe, desmistificando a maior falácia que existe. Quando nós falamos de Amazônia, eu já vou falar outra falácia já, tá? Na largada já. Não tem como a Amazônia virar um deserto. Por que não tem como virar um deserto? Porque não chove na Amazônia porque tem a Amazônia. Porque tem a floresta. Tá? Não é isso, é o contrário. Tem a floresta porque chove na Amazônia. Então não tem como a Amazônia virar um deserto. Se você pegar, desmatar a Amazônia inteira, deixar ela todinha desmatada, aí para, ninguém faz mais nada na Amazônia, deixa chover e restaurar, vai virar uma floresta amazônica de novo. Tá bom? Então, pra vocês entenderem como é que funciona. Bom, seguindo essa linha. O que acontece? O pulmão do mundo nada mais é do que a história dos algas, dos fitoplânctons, que são os verdadeiros conversores, né, que emitem oxigênio na atmosfera. Não tem nada a ver com a Amazônia do mundo. Basta que você tenha uma capacidade de raciocinar e lembrar que na escolinha, quando você foi, ainda que escola de certa forma é meio complicado, mas você foi, a planta, ela respira, ela expira, então de manhã ela converte CO2 em oxigênio e à noite ela faz a operação contrária. Então a planta, ela espelha o que ela, né, soltou de dia. Então é conversão 0 a 0. Existe, quando as plantas estão em crescimento, uma capacidade maior de absorção de CO2. Beleza, isso é científico, beleza. Só que você não pode esquecer o seguinte: a Amazônia é só árvore adulta, serrapilheira, CO2, ou seja, eu tô para dizer que a Amazônia quase expele, né, mais CO2 do que libera oxigênio, porque tem as decomposições própria da floresta. Bom, vamos lá. Passado isso, eu preciso rememorar o seguinte. No mesmo discurso do Lula, ele trouxe o seguinte: quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial, tá? Eles trouxeram isso no discurso. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta. Pera aí, cara. Você traz, num primeiro momento, a pauta do desmatamento zero, que vai influenciar 100% no Brasil, para combater um problema climático. E no mesmo discurso você diz que quem é o culpado são os países que fizeram a Revolução Industrial, que estão lá na Europa. E nenhum deles vai entrar na pauta de desmatamento zero, porque eles não têm mais o que preservar. Então,
como que no mesmo discurso ele consegue colocar na mesma sentença o culpado, que é os países da Revolução Industrial, mas quem vai cumprir a pena é o Brasil. Vocês conseguem entender a capacidade da mentalidade revolucionária que o cara tem? A pauta climática, as pautas da Agenda 2030, elas são todas uma contradição em termos. Todas. Por quê? Porque como é que você culpa o país e você condena outro? Acho que tinha que chamar até o Briguet. Esse programa tá virando um Red Pill dessa semana. Chamar o Briguet para falar de duplo pensar e distopias aqui. Porque a mentalidade revolucionária faz isso com as pessoas. Você conseguir colocar na mesma sentença contradições e adequá-las à agenda que você quer e todo mundo que está ouvindo ovacioná-lo. Mas como é que nasce, tá bom? Como é que nascem essas pautas, tá? Esse é o ponto que nós vamos tratar agora. Bom, primeiro eu vou trazer um estudo científico. Pedi pro Dani levantar, é um estudo sobre florestas mundiais, né? É feito pela ONU, tá? Também pela ONU. Chama The State of the World Forest, tá? Tá lá, você vai ver a FAO, que é a produção de alimentos, e a ONU. O que esse estudo basicamente trata? Floresta, biodiversidade e pessoas. Pronto. É um estudo de 2020, mas o interessante é que ele já faz no escopo do estudo uma questão muito importante, que é colocar no mesmo pacote da preservação da floresta pessoas e biodiversidade. Quando você vai ver a divisão deles nesse estudo, tá? A divisão entre as diferentes tipos de floresta, boreal, tropical, enfim, né, as coníferas, toda aquela historinha, diferenciar entre as espécies florísticas, eles também trazem a questão da biodiversidade. E aí que vem, por exemplo, a preservação primária, né, das florestas primárias. O que ele quer dizer com isso? Tá? Veja, para a ideia desse estudo, o mundo tem que se preocupar em preservar tudo que é originário. Por que tudo que é originário? Porque na Europa não tem mais floresta. Nos Estados Unidos não tem mais floresta. Então, você tem que preservar, né, até porque nos Estados Unidos, não sei se vocês sabiam, que a reserva natural americana é o deserto. Tá? Então já começa por aí. Então, agora no Brasil, nos trópicos, tem floresta originária? Gente, a Amazônia, a Floresta Atlântica, entre outros, estão aqui no Brasil, até o Pampa do Rio Grande do Sul, estão aqui desde a época do descobrimento. Desde a época da Adão e Eva. Vocês estão entendendo? É a mesma floresta, não mudou. E aí você pega um estudo que já direciona todo o aparato científico com o carimbinho da ONU e da FAO para dizer o seguinte: olha, nós temos que preservar as florestas primárias porque florestas plantadas não adquirem a capacidade de acumular biodiversidade como as florestas primárias. Logo, veja o quão é importante os povos originários para a preservação da floresta. Eles já vão linkando. No final, nós temos no meio do estudo a necessidade de preservação da Mata Atlântica porque o mico-leão-dourado não consegue se adaptar a nenhum tipo florestal. Vocês conseguem compreender que 6.000 espécies de mico-leão-dourado estão impedindo, de certa forma, ou ajudando a chancelar uma agenda de desmatamento zero em todos os biomas brasileiros. Porque o mico-leão-dourado não consegue se adaptar em outra floresta. Isso está no estudo. Então, assim, eu não estou falando mal do miquinho para quem gosta do mico-leão-dourado. A questão não é essa. A questão é a forma de se criar a narrativa para que depois... Vou trazer o mapinha da floresta, se o Dani permitir. O mapinha das florestas. Para que vocês compreendam, dá uma olhadinha. Vamos dividir... Lembra da escolinha? Todo mundo lembra, né? Quem são os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos? Os desenvolvidos estão lá em cima, os em desenvolvimento estão aqui embaixo. O em desenvolvimento, que é aquela faixa África, Brasil, tá todo mundo ali, ó. Paraguai, só aquelas desgraceiras, tudo ali embaixo, né? Lotado de mata tropical. Só mata tropical. A outra mata, outro bioma relevante do ponto de vista florístico, é lá em cima, é o boreal.
45% de todas as florestas do mundo é tropical. Ou seja, 45% das florestas do mundo. E o estudo já direciona para que a preservação da biodiversidade mundial e dos segredos da floresta e do filme Avatar e da preservação da água, do James Cameron e toda aquela historinha e da eiva, da árvore, da vida, aqueles negócios, está na floresta tropical. Pronto. É isso aí. Aí, com base em diversos estudos replicando a mesma narrativa, o que vocês esperam de resultado? É simples, é simples. Dani, sobe para mim um desmatamento zero, por gentileza. Foi aprovado agora, tá, pessoal? 9/6/2023. Parlamento Europeu, texto aprovado. Regulamento de desflorestação. Tá lá. E isso é uma pauta que vai fazer com que produtos como cacau, bovino, soja, bababá, bababá, produtos primários... eu acho que eu dei uma cortada aqui. Já volta, beleza. Produtos desse tipo de produtos, o que acontece? Terão que se criar uma agência na própria União Europeia para fiscalizar os importadores desses produtos, para você fazer uma auditoria dos contratos para que esses produtos não tenham surgidos ou provenientes de área de desmatamento, se salvo engano, 1º de janeiro de 2020. Que é 2019, final 31 de dezembro de 2019 e 2020. Pessoal, desculpa. Da onde que vem esses dados? ONGs? Sério mesmo? ONG fidedigno? É isso mesmo? Agora, só um red pillzinho pra vocês, tá? Só um red pillzinho. Sabe a área no país, no Brasil, que tem o maior índice de pastagem plantada? Pastagem plantada, tá? No país. Pra gado. Pro gadinho comer pasto. O Pará. Salvo engano, a última análise foi no IBGE foi 85 mil quilômetros quadrados. Isso vai dar algo em torno de 85 milhões de hectares, mais ou menos. Se eu não me engano. Tá? É vezes 100? É calculadora. Eu sou advogado, não sou engenheiro. Então, o que acontece? Quando você olha uma análise dessa, você fala assim, opa, mas o Pará existe um problema. Não só um problema onde as fazendas têm dificuldade de se escriturar, tem muita posse, não tem transferência de título, mas tem uma narrativa gigantesca em cima do bioma amazônico. Porque o segundo lugar é o Mato Grosso, que também está no bioma amazônico, parte dele. E aí você tem o quê? Uma narrativa gigantesca em cima daqueles países, ONGs fazendo isso. Aí tem um foquinho de incêndio no meio da fazenda, surge um embargo. Aí vem a União Europeia e fala assim, olha, esse boi que veio daqui, vamos lá. Tem, né, além da moratória de soja, para quem não sabe, que é um compromisso brasileiro de desmatamento, também tem a questão dos bovinos, que é um termo de ajustamento de conduta criado do Ministério Público Federal junto com as empresas frigoríficas, para não comprar proteína animal de origem desmatada. E agora nós temos os bancos, não sei se vocês se recordam, também já teve até reportagem no BSM sobre isso, os bancos de certa forma influenciando no cumprimento da agenda, e tudo isso sem que a legislação brasileira previna nada. Mas afinal, o Power Our Planet é mais importante do que a nossa Constituição e as nossas leis. Afinal, as leis não existem mais no Brasil. O que importa é a agenda. Ainda que os verdadeiros culpados sejam aqueles que criaram a Revolução Industrial. Mas quem vai pagar o pato é o consumidor brasileiro. Ah, não, André, não tem nada a ver com o consumidor brasileiro, tem a ver com os produtores rurais. Ah, é? O que você acha que acontece se reduzir o fornecimento de produto? O preço sobe, cara. Oferta e demanda. Ela é uma lei econômica, é fácil de se entender. Agora, vamos lá. Do escopo do próprio documento do Parlamento Europeu sobre desmatamento zero é fazer um link com a pandemia. Eu não vou nem falar muito nesse negócio, porque senão pode cair o vídeo do YouTube. Mas nós temos sempre, lembra que eu trouxe para vocês do estudo? Pessoas, biodiversidade e floresta. Dentre a justificativa está que 11% das emissões globais, emissões de gases do efeito estufa, são provenientes de áreas de desmatamento. Então, tudo isso, lembra da historinha do gás de efeito estufa,
efeito climático, né? Aquecimento global. Então, tudo uma agendinha de manipulação pelo terrorismo, pelo medo, pelo aquecimento que nunca chega e o deserto da Amazônia que nunca chega. Tá? Tudo isso é para evitar, e isso no escopo, ou considerandos do documento, evitar não só as emissões de gases de efeito estufa, mas a própria desertificação da floresta amazônica. Não, aí não dá, cara. Europeu preocupado com o Brasil. E a Noruega, com a Hydro, que é aquela garimpeira da Noruega, simplesmente jogando dejetos na foz do rio Amazonas. E é o país que mais investe no fundo amazônico. Cara, muito nome já, né? Muito nome aos bois. Parece às vezes engraçado, mas é triste. Porque o verdadeiro objetivo tá aqui, pessoal. Tá aqui. Aqui. Dani, solta pra mim o controle social. É o pacote revolucionário da sociedade. Isso aqui tá dentro do documento. Combate à desflorestação, a degradação florestal, contribui para o quê? Para o quê? Diversidade biológica da ONU. Pacto Ecológico Europeu. Estrutura da ONU 2030. Objetivos da União, maioria da natureza. Então tá, nós estamos enaltecendo a floresta. Aí nós temos de graxa, de brinde. Florestas primárias são únicas e insubstituíveis. As plantações florestais e as florestas plantadas têm uma composição diferente, ou seja, não serve, reflorestamento não serve para a biodiversidade, tá? E quando comparados com as primárias, florestas obtidas a partir de regeneração natural. Beleza, ou seja, regeneração natural na Amazônia é só você deixar chover que ela volta. Expansão agrícola é responsável, olha o jump of the cat. 90% do desmatamento mundial. A expansão da produção de alimentos. Você não está expandindo área para simplesmente virar e falar assim, não, vou expandir área porque eu quero ficar rico. É consequência. Você está produzindo alimento, tá? Que mais da metade de perda da floresta resulta do quê? Do que, pessoal? Quem é o verdadeiro vilão? Tá até no nome do nosso programa aqui embaixo. Conversão em solos agrícolas, enquanto que quase 40% das perdas de florestas se devem ao pastoreio de gado. E detalhe, parte dessa produção agrícola, eles julgam ser, tá? Que aí é a última questão, que é para alimentar gado. E para terminar, a chave do controle social, o Codex Alimentários, acho que é o nome do negócio que tem na União Europeia. É o último questão. Você, meu jovem consumidor pupilo que está assistindo esse vídeo, você é o responsável pela degradação ambiental. Você deveria mudar a sua forma de se alimentar. Você deveria procurar produtos sustentáveis. O culpado é você quando não escolhe uma carne sintética ou uma proteína de inseto. O culpado é você de não utilizar produtos do Sri Lanka, que quase quebrou por implementar uma pauta orgânica. O problema é você que deixou de compensar os seus carboninhos na sua passagem aérea. Meu jovem. E no final das contas, você acha que uma pauta dessa é para preservação florestal, quando na verdade eles já estão até escolhendo o que você vai comer no futuro. Pessoal, é isso aí. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, assine o BSM. Não esqueça de deixar o seu like, eu vou deixar de novo isso avisado, porque eu vejo que tem várias visualizações e ninguém faz o joinha assim. E o joinha é muito importante porque ultimamente eu tenho publicado vídeos aqui e o pessoal do jornal depois puxa a minha orelha porque fica aparecendo umas tarjinha preta embaixo. Então eu peço que vocês deem um like para que o vídeo possa circular. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.